Olá, boa tarde. Interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo a entrevista coletiva concedida pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Ele vai detalhar os principais pontos da ação juizada no Supremo Tribunal Federal, que pede a nulidade dos atos do processo de denúncia por crime de responsabilidade. Acabando com a liberdade de imprensa. Bem, boa tarde a todos vocês, a todas vocês. Eu queria noticiar a vocês que a Advocacia Geral da União impetrou um mandado de segurança que acaba de ser distribuído ao Supremo Tribunal Federal em relação ao processo de impeachment que está sendo, na sua primeira fase, promovido contra a senhora Presidente da República. Esta ação está sendo proposta nesse momento. Ela tem apenas um objetivo muito claro: discutir aquilo que nós julgamos que há de inválido na tramitação do processo. Nós não estamos nesta ação, o que não quer dizer que nós não iremos discutir no futuro, através de outras ações, indagando da falta de justa causa para o impeachment ou qualquer outra situação que não seja exclusivamente do ponto de vista do procedimento. O que nós estamos aqui argumentando, em linhas gerais, são algumas das preliminares, não todas, mas algumas das preliminares que nós sustentamos na defesa que apresentamos perante a comissão e que a comissão não aceitou. Claro? Então, portanto, fazendo essa ressalva, nós não estamos discutindo aqui o desvio de poder, uma vez que já há um mandado de segurança que está discutindo essa questão. Nós não estamos discutindo aqui a justa causa para o impeachment, que a nosso juízo não se confunde com o mérito. O mérito é um juízo de avaliação política final sobre o afastamento ou não. Essa questão, ela, por óbvio, ela diz respeito ao legislativo. Já a justa causa, ou seja, se há fatos que podem justificar o impeachment, essa é uma discussão jurídica. Nós não estamos fazendo essa discussão aqui neste momento. Nem estamos discutindo a constitucionalidade de decretos, nem estamos discutindo falta de ato da presidenta para o impeachment no caso das pedaladas. Ou seja, nós não estamos discutindo isto. Estamos apenas, repito, discutindo nesse momento questão de vícios procedimentais, vícios do procedimento na Câmara da forma em que ele foi realizado. O que nós estamos sustentando aqui? Que, na verdade, houve uma situação em que, na verdade, nós estamos, em primeiro lugar, dizendo que a denúncia que foi recebida, pelo presidente Eduardo Cunha, foi uma denúncia fundada apenas em 2 pontos. Claro? Que são, respectivamente, a abertura de 6 decretos de crédito adicional e a chamada situação decorrente do Plano Safra, que vulgarmente é chamada de pedaladas do ano 2015. Claro? Ou seja, são esses 2 pontos que foram recebidos pelo presidente Eduardo Cunha. Muito bem. Pelo regimento da Câmara, se alguém tivesse sido contrário ao indeferimento das demais denúncias que foram rejeitadas pelo presidente Eduardo Cunha, teria que ter recorrido ao plenário. O regimento da Câmara é claro. Não houve recurso. Na medida em que não houve recurso, ficou indiscutível que o objeto do impeachment eram exclusivamente esses 2 pontos que foram recebidos pelo presidente Eduardo Cunha. E é sobre esses 2 pontos que, efetivamente, nós estamos tratando nesse processo. Claro, até pediria, o Flávio, uma cópia da inicial desse aqui, que eu quero ter ali alguns trechos que eu peguei aqui, a situação outra. Bom, esse contexto que eu estou dizendo para vocês foi desrespeitado ao longo do processo. Por que foi desrespeitado? De imediato, sem que isso tenha acontecido no rito tomado por base, que é o rito desenvolvido no processo do presidente Collor, isso não aconteceu, entendeu-se na comissão especial por se fazer uma oitiva dos denunciantes,
para que eles esclarecessem a denúncia. Assim foi feito. Lá estiveram o professor Miguel Reale e a professora Janaína. E falaram sobre tudo aquilo que era a denúncia original. Tudo. Ou seja, o presidente Eduardo Cunha recebeu 2 pontos, não houve recurso em relação ao resto, então ficou sacramentado com esses 2 pontos, e eles falaram sobre tudo. Nesta audiência, sequer intimado foi o advogado que representava a presidente. Ou seja, eu não fui intimado, a AGU não foi intimada. Nós, portanto, não estivemos presentes. Na medida em que se discutiu tudo nesse processo, na medida em que houve uma discussão de tudo nesse processo, já houve aí uma contaminação do processo. Por quê? Porque se tratou de outras denúncias, fazendo com que os parlamentares, ao julgarem a questão, ao avaliarem a questão, estivessem falando de outros fatos que não da denúncia. Uma primeira ilegalidade. Isso trouxe um problema para a defesa. Por que um problema para a defesa? Sobre o que nós iríamos nos defender? Sobre os 2 pontos sacramentados pelo presidente Eduardo Cunha ou sobre tudo que estava na denúncia original? Óbvio, por não ter havido recurso ao plenário, nós nos defendemos só dos 2 pontos. Não abordamos outras questões. Só estas. Os demais pontos tratados da denúncia, nós não nos defendemos, até porque há fatos da denúncia original que sequer dizem respeito ao período em que a presidenta da República exercia mandato de presidente. Há fatos que dizem respeito a quando ela era ministra. Ora, como se pode falar em crime de responsabilidade de um presidente de algo que é estranho às suas funções? Está claro que a posição dominante que é só do mandato, mas ali tinha fatos anteriores ao mandato atual e fatos dos quais sequer ela tinha praticado com o presidente da República, segundo os denunciantes, como, por exemplo, o caso de Passadina. Ora, esta situação, portanto, fez com que a defesa agisse dentro daquilo que entende ser o devido processo legal. Entramos com a defesa, alertamos o desvio, falamos que se tinha ampliado indevidamente o objeto, pedimos o desentranhamento de toda aquela documentação e até falamos, se eventualmente acharem que são outras denúncias, reabra-se a defesa, reabra-se o prazo para que nós possamos nos defender. Nada disso foi feito. Se entendeu que a audiência tinha sido válida, deixou-se no processo, e o relator, no seu voto, disse que achava que aquilo podia ser dito, que aquilo podia ser discutido, que a denúncia inteira podia ser recebida, mas que ele iria formar a convicção dele só pelos 2 fatos. Porém, no próprio relatório, o relator, embora dizendo que ia formar sua convicção só sobre os 2 fatos que tinham sido recebidos pelo presidente Eduardo Cunha, ele faz menções a outras situações. E mais do que menções, aponta outros fatos como justificadores da necessidade de se aprovar o impeachment. Há uma passagem muito clara do voto do relator, em que ele cita a Operação Lava Jato, genericamente, sem falar de que fatos, efetivamente, ele está se referindo. Associa a Lava Jato à presidenta, embora não exista nenhum inquérito aberto contra a presidenta em decorrência da Lava Jato, e diz que exatamente esses fatos de corrupção gerados pela Lava Jato, que envolvem vários partidos, inclusive até partidos da oposição, seria a justificativa, ou uma das justificativas, pelas quais ele conclama que se aprove o impeachment. Ou seja, é evidente que esta situação, que decorre dessa circunstância, atinge a defesa, faz com que parlamentares julguem fatos que não são efetivamente aqueles que são tratados no processo, e sobre os quais eu não sei nem quais são, eu não sei ao que ele está se referindo na Lava Jato que pudesse incriminar a presidenta, já que nem inquérito na Lava Jato se aberto contra ela. E, portanto, essa ampliação do objeto, ela fere de morte esse processo. Vejam, não para aí. O senhor relator, na sessão em que foi votado o relatório, antes que a defesa falasse, ele se pronunciou. E vejam a clara contradição entre a defesa que o relator faz do relatório e o relatório.
isso está citado na abertura da petição, por isso eu vou citar na primeira página. Vejam o que o deputado fala no parecer. Não obstante meu entendimento pessoal, que, insisto, parece ser o mais acertado, o que é o entendimento dele? Que tudo deveria ser apreciado pela comissão, todas as denúncias originais. Tive o cuidado de considerar nesse relatório, como fundamento para sua conclusão, apenas os fatos narrados na denúncia, supostamente admitidos. Então ele está dizendo, olha, embora eu acho que devia apreciar tudo, eu só cuidei disso. Embora no próprio relatório ele se contradiga, porque ele fala de lava-jato, fala de outras coisas. Na defesa que ele fez do relatório, que inclusive foi uma defesa escrita, então não há que se imaginar que exista qualquer imprecisão de linguagem, ele leu uma defesa, o seu relator disse, isso tudo está na previsão constitucional. Não são apenas os 6 decretos e as pedaladas fiscais, isoladamente, que me fizeram concluir pela admissibilidade da denúncia. Ou seja, no relatório, Sua Excelência fala que ia tomar cuidado e que seu convencimento se prendia exclusivamente aos 2 fatos, embora ele achasse que devesse considerar tudo. E já se contradiz quando cita outros. Quando defende o relatório, ele afirma textualmente que não se convenceu para dar o parecer apenas nos fatos da denúncia. Ora, isso não é uma burocracia, não é um legalismo. Quais são os fatos de que está sendo acusado a senhora Presidente da República? Quais são os fatos? São os da denúncia? Foi o que nós defendemos. Tem outros que convenceram o senhor relator, como ele diz? É a Lava Jato, que eu não sei qual é a denúncia, porque se fosse feita a denúncia eu me defenderia? É óbvio que este tratamento, da forma com que ele está sendo feito, ele atingiu de morte a defesa da presidenta. Porque está se discutindo a látere, ao lado, fatos que eu não fui me chamado a defender. E que nós dissemos que, se fossem outros fatos, que reabrissem a defesa, embora nós achássemos que isso estava errado. Isso não foi feito. Ou seja, nesse processo de impeachment, portanto, o alargamento do objeto, que ora não está sendo admitido pelo relator, ora está e confessado, constou dos autos, sem que nós pudéssemos ter exercido a defesa em relação a esses fatos. Essa situação ainda se agrava quando o presidente da Casa manda juntar a delação do senador Delcídio Amaral no processo. Isto foi questionado pelos deputados. E aí, há uma decisão de que a delação do Delcídio Amaral não deveria ser considerada, mas se mandou que não se retirasse dos autos. E os fatos foram debatidos. Dizer que não há uma ofensa ao direito de defesa nesse caso e uma extrapolação indevida do objeto do impeachment é algo que nega tudo aquilo que aconteceu nesse processo. Nega um princípio que é do devido processo legal. Uma pessoa tem que saber do que está sendo acusada para que possa se defender. Nós achamos que estávamos sendo acusados só do que é recebido pelo presidente Eduardo Cunha, porque ninguém recorreu disso, e essa era a razão do processo do impeachment. Alertamos que havia uma ilegalidade no processo e que nós só iríamos nos defender daquilo que efetivamente nós achávamos. Mas que, evidentemente, caso houvesse uma outra compreensão, se deveria reabrir o prazo de defesa, especificando-se quais eram os fatos. O relator disse que não há ilegalidade, disse que, para suprir qualquer discussão, ele só falaria disto, mas não ia se retirar a denúncia do Delcídio, nem ia se retirar os outros comentários e análises feitas de outros fatos que não estavam sendo objeto da defesa. No relatório, diz que faria isto, e cita a Lava Jato genericamente, conclamando que a Lava Jato tem que levar ao impeachment da presidenta, sem dizer qual é o fato que ele está atribuindo à presidenta na Lava Jato. E, finalmente, quando ele defende o relatório, ele fala que outras razões o convenceram explicitamente num texto escrito que ele deu. Ou seja, foi atingido de defesa da senhora Presidente da República. Além disso, nós estamos colocando a questão relativa à falta de intimação, do advogado da presidenta em atos processuais. É estranho que isso tenha feito e sido admitido na comissão, porque no Conselho de Ética da Câmara não é assim. O próprio presidente Eduardo Cunha, em recursos do seu processo, que levaram
ao serem admitidos até a anulação do seu processo pela mesa diretora, ele diz que a defesa não foi intimada e que a defesa precisa ser intimada de todos os atos. Claro. E mais, nosso advogado, o vice-advogado-geral da União, na sessão em que foi lido o relatório, estava presente e pediu a palavra pela ordem, como todos os advogados fazem em todos os processos, inclusive no Conselho de Ética, o advogado do presidente Cunha faz. E não foi permitido que o nosso advogado levantasse uma questão de ordem que era pertinente à defesa. Com cerceamento, portanto, à defesa. Ou seja, além da extrapolação indevida do objeto, além do tratamento de fatos decorrentes da delação de Delcídio Amaral e de outras situações que foram trazidas, sabe lá como, para o processo e avaliadas pelo relator, segundo o próprio ele confessa, além da dicotomia entre o que ele fala no relatório e faz, nós temos o prejuízo da defesa por não ter se permitido ao advogado levantar questões de ordem e por não termos sido intimados para que pudéssemos comparecer a uma importante audiência que não estava previsto no rito do presidente Fernando Collor de Mello, em que foi esclarecida a denúncia, ou seja, a defesa não pôde fazer perguntas sobre o esclarecimento da denúncia após de aberto o processo. Tudo isso, a nosso ver, levam vícios formais do processo e é a razão pela qual nós estamos fazendo vários pedidos aqui. Claro, eu quero dizer quais são os pedidos que estão sendo feitos. O que pedimos? Que seja declarada a nulidade do parecer elaborado pelo deputado Jovair Arantes, ou seja, que seja, portanto, refeita toda a instrução através de um novo parecer a ser apreciado pela comissão especial, em que fique claro qual é o objeto, efetivamente. E, evidentemente, se o objeto não for só as duas denúncias, que se dê prazo para a defesa, especificando quais são os outros fatos para que nós possamos nos defender, que haja o desentranhamento dos autos de todos os documentos que são relativos a fatos estranhos às denúncias. Agora, evidentemente, se entender que eles integram, então, que se abra espaço para que nós possamos nos defender deles. Que seja declarada nula aquela audiência dos denunciantes para esclarecimento, porque extrapolaram os fatos, está certo? Abrindo-se, portanto, caso assim não seja, novo prazo para a apresentação da defesa. Esses são os pedidos exclusivamente em relação à tramitação na Câmara. Repito, nós não estamos falando ainda de falta de justa causa para impeachment, de eventual inadequação dos fatos alegados da denúncia em relação à Constituição estar sendo descumprida, porque não há atentado à Constituição. Não estamos, nesta ação, não estamos discutindo também desvio de poder do presidente Eduardo Cunha, são só estas questões procedimentais. Claro, estamos pedindo uma medida liminar, para caso o Supremo Tribunal Federal entenda que há o fumus boniuris, a fumaça do bom direito, ou ao periculum in mora, que é o perigo da demora, de a liminar, que será apreciada pelo senhor relator ou pelo plenário, se ele assim entender, dentro daquilo que, obviamente, a urgência dos fatos o recomendam. É isso que, efetivamente, é pedido nesta ação. Me perguntarão, senhor, já adianto, haverá outras ações? Direi, é possível que sim, cada uma a seu tempo. Este é um primeiro pedido que a Presidente da República faz. Nós estamos sabendo que outros parlamentares e que partidos políticos também irão judicializar diferentes aspectos da questão. Isso não passa pela Advocacia Geral da União, que se limita exclusivamente a apresentar as postulações em nome da defesa da senhora Presidente da República. É isso, aberto a perguntas. Entrar com uma ação agora, poucos dias antes da definição, né, da votação, não pode ser ruim para o governo? O Supremo tem mostrado que não está muito disposto a discutir aí essas questões. O Fachin já negou um mandado de segurança, um pedido de um deputado da base essa semana. Não pode criar um clima negativo ainda mais para o governo nesse momento de debandada? Veja, o momento para a impetração era esse. Nós tivemos esses dias agora a aprovação do relatório. Nós não sabíamos até a aprovação do relatório se as nossas preliminares seriam acolhidas ou não. Nós tínhamos que examinar tudo aquilo que aconteceu naquela sessão. O tempo foi exatamente o da análise do material e o da impetração feita pelos nossos advogados. Claro? Eu discordo de você quando você diz que o Supremo não está afeto a discutir questões de impeachment. Não é verdade.
Nós já tivemos algumas ações propostas por parlamentares ou por partidos políticos que foram aceitas pelo Supremo e que mudaram o curso desse processo. Lembro, por exemplo, a reclamação que foi apresentada por parlamentares, dizendo que no regramento que o presidente Eduardo Cunha havia baixado para o impeachment, havia o desrespeito a uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Essa reclamação foi aceita pela ministra Rosa Weber, foi dada uma liminar, e o presidente Eduardo Cunha, depois disso, revogou as normas que faziam um processo sumaríssimo, digamos assim, de impeachment para processar a presidenta Dilma Rousseff. Também existiram 2 mandados de segurança, um que foi impetrado por um deputado, outro também impetrado por deputado, um decidido pelo ministro Fachin, pelo ministro Teori Zavascki e outro pela ministra Rosa Weber, que também deram liminar, paralisando a tramitação naquele momento em que estava posto. Finalmente, houve uma ação de descumprimento de preceito fundamental que foi proposta pelo Partido Comunista do Brasil, que foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal e que definiu o rito de processamento. Então, só aí são 4 ações que o Supremo já apreciou. Houve outras ações? Sem dúvida. Houve um mandado de segurança de um deputado discutindo o desvio de poder do presidente Eduardo Cunha. Caiu com o ministro Gilmar Mendes, que negou a liminar e não encaminhou, até o momento, está em tramitação, a decisão do plenário. Portanto, é uma ação que está em tramitação. Lembro que, nesta ação, o próprio deputado quis desistir da ação e o ministro disse que ele não podia desistir. Mas, até o momento, a ação não foi encaminhada ao plenário da Suprema Corte. Nós esperamos que o seja, obviamente, não é uma ação proposta por nós, mas imaginamos que o será. Houve também um mandado de segurança proposto por deputados que caiu com o ministro Celso de Mello. E o ministro Celso de Mello entendeu, não que era improcedente a ação, mas que deputados não eram parte legítimas para fazer aquele pleito. Então, também foi desconsiderado. No caso último, houve uma impetração por deputados que discutiam a votação. E a decisão foi do ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin, neste caso, negou, sim, no mérito, o mandado de segurança por entender que não cabia ao Supremo fazer interpretações do regimento, uma vez que não havia nenhum ato concreto sido decidido ainda pela mesa naquele momento, era um mandado de segurança preventivo, relativamente à ordem de votação. Então, você vê que o Supremo tem, a maior parte das ações até aceitou, outras não aceitou. Em relação a estas, a Suprema Corte decidirá com absoluta isenção, como sempre o faz, essas proposituras. Apenas lembro, quando se fala de ir para o Supremo, há no artigo 5º da Constituição Federal uma regra que diz que nenhuma lesão de direito ficará afastada, ou poderá ficar afastada, da apreciação do Poder Judiciário. Ou seja, quem entende que um direito seu é lesado, pode ir à Justiça. Neste caso, a Presidência da República entendeu que o devido processo legal não foi observado, que o cerceamento da sua defesa se caracterizou e, portanto, impetra o mandado de segurança sem prejuízo de outros questionamentos judiciais que, porventura, possa fazer. Ministro, o governo, pelo que o senhor está falando, o governo simplesmente está pedindo que se refaça o processo, se dê direito à defesa. Exato. A gente sabe que aquele julgamento na comissão foi basicamente político, né? Mesmo que se faça um outro relatório, seria difícil mudar o resultado ali. O governo está tentando ganhar tempo com isso? Não, eu estou lutando por um direito que acho justo. Se o critério que levou as pessoas a decidirem ali, não me cabe perquirir. O que eu posso dizer é que eu não pude, enquanto advogado da Assembleia da República, apresentar a defesa cabível para mostrar ao convencimento dos deputados que aquilo tudo que estava sendo discutido efetivamente não procedia. Eu só pude fazer a defesa de 2 fatos, que são os fatos que estavam no processo. Em relação a tudo mais que foi debatido pelos deputados, ao que disse o relator, eu não sei nem o que estava sendo acusado. Por exemplo, Lava Jato, citada no relatório, eu não sei qual é a imputação que o relator faz ao presidente. Eu só apenas digo que ele diz que por causa da Lava Jato, a presidente tem que ter o impeachment. Agora, é sabido que na Lava Jato tem muitas pessoas investigadas, inclusive da oposição. Ou seja, inclusive, nem investigadas, mas digo denunciadas, fatos denunciados. A Presidência da República não tem nenhum inquérito contra si, então do que ele está culpando a presidenta, que deve ser impeachment, por tudo aquilo que aconteceu na Lava Jato, até o que eventualmente a oposição tenha feito, é isso? Ou seja, essas coisas inespecificadas transformaram esse processo, repeti, falei isso na defesa, alertei essa questão, a um processo kafkiano. Ou seja, um processo em que se fala de tudo, há coisas formais, eu me defendo do formal, mas o convencimento das pessoas é formado a partir de tudo, menos aquilo que está no processo.
Ora, isso me pareceu realmente algo ofensivo, por maior que seja a natureza jurídico-política de um processo de impeachment, ele é jurídico. Tem que ter um pressuposto, eu estou discutindo o pressuposto. Eu simplesmente ultrapassar os pressupostos jurídicos para fazer avaliações das quais não há defesa, nem são a razão de ser do processo, é absolutamente ilegal e inconstitucional. Quando você tem um direito desrespeitado, eu levantei essas questões na comissão especial, não fui acolhido, o que eu tenho que fazer? Ir para a justiça. Ministro, boa tarde. Boa tarde. A debandada dos partidos aliados, de alguns partidos aliados, interferiu quanto nesse processo, nessa decisão da AGU de apresentar esse recurso? Em absolutamente nada. Se eu não tivesse arguído essas questões na própria defesa, vocês poderiam dizer, você está fazendo isso agora por causa de um problema político. Não. Eu arguí na defesa, não foi acolhido. Seria estranho que eu não fosse à justiça. Não é verdade? Vocês mesmos me perguntavam durante a semana inteira quando que eu iria à justiça. Eu diria no momento oportuno. Eu nunca disse não irei. Claro? Ou seja, não é uma avaliação política que nos leva à impetração desse mandado. O que nos leva é uma convicção de que houve uma violação do devido processo legal. E seja qual for a decisão da Câmara, e que vai, caso aprovada, orientar eventualmente uma decisão do Senado, tem que ser praticada com base nos estritos termos legais. Se querem fazer um processo de impeachment com base nesses fatos, que nós achamos que não fundamentam o impeachment, e nós vamos defender isso na Câmara, amanhã eu vou à Câmara defender isso, que não fundamentam, muito bem. Podemos, até num segundo momento, ou num outro momento, discutir se há justa causa para o impeachment ou não, se os decretos foram constitucionais ou não, se existem outras situações relacionadas a esses fatos. Mas, por hora, se se quer mandar para o Senado alguma coisa, ou se se quer submeter ao plenário da Câmara alguma coisa, que se faça dentro do devido processo legal. Então, esse era o momento oportuno para que nós tivéssemos essa impetração. Não passou por nenhuma avaliação política, mas de respeito a direitos. Boa tarde. Gabriel Mascarenhas, da Folha de São Paulo. Uma questão objetiva que, para mim, não ficou clara. Vocês pedem a nulidade do processo, mas pleiteia-se que o processo volte a estaca zero ou que ele seja retomado a partir do momento em que houve a juntada da delação do Delcy? A partir desse momento. Veja, nesse ato... Só a partir daí? Isso, neste ato, eu não estou atacando o ato original do presidente Eduardo Cunha. Isso é objeto de um mandado de segurança do Supremo Tribunal Federal, que está sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, e que não foi apreciado pelo plenário ainda. Se este mandado for julgado procedente pelo plenário, ele anula o processo ab início, ou seja, desde o início. Claro? Aqui, neste caso, eu não estou pedindo anulação do processo desde o início, eu não estou atacando o decreto, o ato inicial do presidente Eduardo Cunha. Eu estou dizendo que, a partir de um certo momento, houve uma irregularidade na tramitação do processo de impeachment que afetou a defesa e que transformou o objeto desse processo numa situação absolutamente indefinida. É isso que eu estou atacando. Então, se for acolhido este pedido, o que acontece é anular-se os procedimentos a partir da junção da delação de Delcy do Amaral e a partir da realização da audiência em que foram ouvidos os autores da denúncia. É desse momento. Ou seja, não se está atacando do início, está atacando a partir do momento em que houve o vício. O que não quer dizer que o ato original também não seja viciado, é que nesta ação estamos atacando isso. Desculpa, e a partir então da juntada ou a partir do momento em que se houve... Do primeiro ato, que foi a juntada. A juntada. São os dois atos, são basicamente coincidentes, tá certo? Então, não há, do ponto de vista processual, não muda muito. É a partir desse momento. Ministro Gustavo Aguiar, do Estadão, a ação que a AGU ajuizou agora no Supremo caiu com o ministro Fachin. Eu sei. E o Fachin ele já negou um liminar nessa semana sobre a votação no domingo, né, do processo do impeachment no plenário. Como é que o senhor avalia aí a atuação do ministro diante dessa questão? Como é que o senhor pode... O ministro Edson Fachin é uma pessoa correta e um jurista. Ele, inclusive, você lembrar, na DPF foi o relator vencido e o voto que deu não atendia também às reivindicações jurídicas feitas pela própria AGU na sua manifestação. Ou seja, nós defendíamos uma posição semelhante à do Senado e à do Ministério Público. A Câmara defendia outra posição. E, naquele momento, o ministro Edson Fachin manifestou-se de uma maneira mais próxima àquilo que defendia a Câmara.
não foi o que entendeu o plenário do STF, e sendo que quem abriu a divergência foi o ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou sendo o relator do acórdão, por ter sido o seu voto que abriu a dissidência vencedora. Independentemente do que tenha decidido o ministro Fachin em processos anteriores, se concordamos, se não concordamos, eu tenho o ministro Fachin em altíssima conta. É um magistrado correto, um magistrado imparcial, e decidirá de acordo com a sua consciência, tá certo? E essa questão também será submetida ao plenário do STF, por óbvio. Imagino eu, a menos que Sua Excelência entenda que não é caso de mandado de segurança e indefira de plano. Claro, aí sempre se recorrerá ao plenário, etc. Então, eu creio que, de uma forma ou outra, essa questão será submetida ao plenário, né? Mas tenho o ministro Edson Fachin como uma pessoa idônea, como uma pessoa, um jurista de altíssimo nível, que eu tenho um respeito por ele, embora suas últimas decisões não tenham sido afirmadas no âmbito daquilo que nós estávamos defendendo nos processos, o que acontece na vida. Ou seja, nem sempre as teses que você defende, você tem a concordância de todos. Claro, neste caso, vamos aguardar a decisão de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Boa tarde. Sou Damian Broklavski, da France Press. Eu queria saber se está esperando que a decisão do relator seja hoje mesmo, e se tem potencial para frenar toda a votação do fim do semana, a votação que está para começar na sexta-feira. Veja, eu fiz o pedido de medida liminar. O tempo da decisão é o do ministro. Claro, evidentemente, o avançar de um processo, se entender Sua Excelência, ministro Edson Fachin, que há fundamentos nesse nosso processo, pode apenas criar situações mais embaraçosas do que efetivamente não seriam se o processo fosse sustentado na origem. Mas a decisão é do ministro Edson Fachin no tempo que ele achar que deve decidir, embora nós entendamos que é uma situação de urgência. Ministro. Se ele deferir monocraticamente a liminar, sim. Ministro. Se ele entender que é caso levar para o plenário, não sei. Veja, nós estamos pedindo uma liminar. O momento em que isso será decidido, cabe a Sua Excelência, o relator, ou ao plenário do Supremo Tribunal Federal, e aí nós vamos respeitar o entendimento do Supremo. Ministro, Foi não. boa tarde. Essa desembarque de vários partidos do governo nos últimos dias influenciou em entrar com essa ação nesse momento para impedir a votação e ganhar um tempo? Estou perguntando isso porque se imaginava de início que uma ação, com os vários questionamentos que o senhor fez e outros também, poderiam ser apresentados após a votação de plenário. Quer dizer, há um pedido de liminar para impedir já a votação em plenário agora. E, complementando essas questões, o ministro Fachin, além dessa decisão contrária ao governo no ano passado, na terça-feira defendeu uma posição de autocontenção nesse momento do Supremo. O ministro Lewandowski também já disse que cabe a decisão ser política e não judicializar tanto. O que o senhor acha dessas duas coisas? Ou seja, Veja, o momento eu, e a postura dele? como jurista, concordo com a visão de autocontenção. Não cabe ao Supremo analisar o mérito de um processo de impeachment, não tenho a menor dúvida. Isso não quer dizer que os pressupostos jurídicos que envolvam a justa causa para o impeachment, como se não me falha a memória, o próprio ministro Edson Fachin reconheceu no voto vencido, se não me falha a memória, como também os requisitos formais do processo têm que ser controlados pelo Supremo. Eu não vi nenhum ministro, nem nenhuma decisão que dissesse que o procedimento do impeachment não devesse ser controlado pelo Supremo. Isso é uma opinião que acredito eu pacificada. Claro? Agora, como eu respondi agora há pouco para uma colega sua, isso não tem nada a ver com o momento de avaliação política. Por que te digo isso? Eu poderia ter, por exemplo, impetrado o mandado de segurança antes mesmo da decisão da comissão. Diante do relatório, eu poderia ter impetrado um mandado de segurança preventivo. Não me pareceu correto que eu fizesse. Não é para uma avaliação política. Eu queria oferecer à Câmara os problemas e a possibilidade da comissão corrigir os problemas.
que, a meu ver, seria o correto. Se a Câmara tivesse, se a comissão tivesse, diante das preliminares levantadas, desentranhado o processo de dissídio, mandado refazer ou desfazer a audiência, intimando os advogados, permitindo que nós perguntássemos, que o objeto fosse cingido exclusivamente à denúncia, teria sanado todo o problema, e nós não teríamos um debate judicial. E, com absoluta lealdade processual, nós optamos por não impetrar esse mandado de segurança antes da decisão, esperando que primeiro o relator acolhesse e depois que o relator não acolheu, o plenário da comissão. Não foram acolhidos. Como se faz nesse caso? Se vai à justiça, meu direito foi lesado. Foi por isso que nós impetramos agora. Eu decidi, não poderia processualmente tê-lo feito antes, mas achei que não seria leal e respeitador do parlamento que eu fizesse antes da decisão da comissão, porque eu dirigi essas questões à comissão. Claro. Lembro, o que vai ser votado no plenário é o relatório. Claro, eu não tenho uma fase de defesa no plenário em que eu vá levantar novamente as preliminares. Né? Inclusive, pela sistemática, vejam que interessante, a sistemática que o presidente Eduardo Cunha colocou, falará na sexta-feira, ou falarão na sexta-feira os denunciantes, e eu, como representante da presidenta, falo depois. No domingo, fala o relator. Eu não falarei depois do relator, nem antes, nem na mesma sessão. Eu fiz um pedido para que pudesse falar na sessão, justamente para colocar aos parlamentares os vícios que nós vimos naquele processo. Sua Excelência, o presidente Eduardo Cunha, indeferiu o meu pedido, dizendo que o momento que eu tenho que falar é na sexta-feira. Muito bem. Que outra saída eu tenho para colocar essas questões que me parece viciam o processo antes da decisão? Vou falar na sexta-feira, mas seguramente eu não tenho uma efetividade disso. Então, a única alternativa que eu tinha era a impetração do mandado de segurança. Eu busquei todas as maneiras para tentar mostrar à Câmara que, a nosso ver, havia um vício e que a defesa estava comprometida. Não foi aceito nas minhas razões. Por isso, eu impetrei. Não tem nada a ver com avaliação política. Ministro Bárbara, do J.Info. O senhor citou que poderiam ser ajuizadas outras ações além dessa. Quais seriam os objetos e o quão avançado isso está aqui na AGU? No momento oportuno, vocês saberão. Eu vou seguir a mesma lógica deste caso. Né? Em cada momento, você vê tudo que é possível, tudo aquilo que se coloca, analisa e busca fazer com que a instância competente tente preservar teu direito. Se ela não preserva, aí sim eu vou ao judiciário. Nós estamos avaliando a cada momento a situação para que possamos ver outras eventuais ações que sejam colocadas. Óbvio, eu falo isso da postura da Advocacia Geral da União, que neste ato representa a Senhora Presidente da República, como representa todos os servidores que tenham qualquer processo que diga respeito à sua atuação funcional, a atos praticados na sua atuação funcional. Então, é isso que nós fazemos. Outras ações propostas por parlamentares, por partido político, segue a lógica do parlamentar, do partido político. A lógica da Advocacia Geral da União, enquanto representante, neste processo, a Senhora Presidente da República, é esta. Ministra Mariana, da BBC, são 3 esclarecimentos em cima do que o senhor falou até agora. Primeiro, só para ficar claro, então, se for acolhida a demanda da AGU, na prática, o que aconteceria é uma reabertura de prazo de defesa, uma rediscussão. Não só. Poderia haver o seguinte, eu posso anular, tirar a delação, anular aquela audiência, alertar os parlamentares que o que se discute nesse processo são só essas duas questões. E aí, vou dizer francamente, se ficar claro que é isso, eu vou até reafirmar que a defesa vai ser a mesma. Eu apresento em 24 horas. Ninguém quer procrastinar nada. Tá? Agora, se prevalecer aquela opinião, que fica uma coisa disse que não disse, né? Que o relator fala, olha, eu acho que pode apreciar tudo. Eu acho que não pode, porque não houve recurso ao plenário, como eu disse. Tá? Mas o relator disse, eu acho que eu vou apreciar tudo, mas só vou apreciar esses 2 pontos, para não dar nulidade no processo, e depois ele coloca no relatório e fala que tem outros fatos, bom, aí se eles forem achar que tem outros fatos, eu quero um prazo de defesa e saber quais são os fatos. Porque senão eu não estou me defendendo.
É isso, eu só quero o direito de me defender do que eu estou sendo acusado. O que eu não posso é dizer, você está sendo acusado disso, eu me defendo disso, e aí inventa-se um monte de fatos que eu nem sei quais são, para estimular a avaliação política para o impeachment. É isso. Outra questão, o senhor falou já aqui 2 vezes que não busca discutir o mérito da discussão, mas, ao mesmo tempo, explicou que poderia questionar a falta de um fundamento jurídico. Então, ficou um pouco confuso. Assim. Não, eu entendo, até porque, entre os próprios estudiosos do direito, essa é uma questão bastante polêmica, que é o conceito de mérito. Tá? O que é o mérito? Não é um modo de entender, pode ser que alguém me veja. Mérito é aquele campo de valoração que eu, no caso, vou chamar de valoração política. Tá? O processo de impeachment ele é um processo que ele é jurídico-político. Ao contrário do parlamentarismo, como eu disse, nós temos uma avaliação bem diferente do que acontece nos países que têm essa situação. Porque no parlamentarismo, a mera inconveniência política de permanência de um governo, a perda da maioria, leva à destituição do governo. Porque o chefe do Estado é um, o chefe do governo é outro. No presidencialismo, não. Como o chefe de governo e o chefe de Estado são a mesma pessoa, não existe essa possibilidade de avaliação de inconveniência política isolada. São situações extremas que fazem com que o presidente seja afastado. Na Constituição brasileira, eu tenho o chamado crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade é um fato doloso atribuível ao presidente da República, dentro dos casos que a Constituição especifica e que a legislação complementa. Isso é o crime de responsabilidade. Para valorar, acontecendo o pressuposto jurídico, o Congresso Nacional, por isso que é o Congresso que julga, faz uma valoração política. Se não fosse um processo que tem um componente político, seria o judiciário que julgaria, como acontece nas ações criminais, tá certo? Comuns. Neste caso, como ele é jurídico-político, o Congresso é a casa legitimada para a apreciação política. Essa apreciação política que eu chamo de mérito, é o campo de valoração política. Mas ele só pode ser feito se tiver pressupostos jurídicos. Quais são os pressupostos jurídicos? A ocorrência de crime de responsabilidade e a realização do devido processo legal. No caso, nós estamos atacando só o devido processo legal. Eu não estou atacando a eventual tipificação de crime de responsabilidade, ou aquilo que eu chamaria de falta de justa causa jurídica para o processo. É evidente que o Supremo jamais pode adentrar a questões de mérito, ou seja, do campo valorativo, se a presidente deve ficar, não deve ficar, isso é uma atribuição do Legislativo. Agora, o pressuposto jurídico me parece indiscutível que o Supremo deva e possa entrar. Por que digo isso? Porque nenhuma lesão de direito ficará afastada da apreciação do Poder Judiciário. Se a Constituição prevê que só em caso de crime de responsabilidade que eu posso fazer avaliação política, a inocorrência desses fatos gera uma lesão a direito, e aí, então, o Supremo pode apreciar. Ministro, nosso entendimento. A última pergunta, o senhor já falou também algumas vezes aqui como se o STF não tivesse pronunciado sobre o questionamento do desvio de poder do Cunha na decisão. Mas dentro da DPF, que foi movida pelo PCdoB, que houve julgamento, salvo engano meu, o Supremo avaliou esse ponto. Não avaliou. E por isso, com a devida vênia, salvo engano. Quem se enganou com a devida vênia foi o relator. O relator, não do Supremo, o relator Giovanni Arantes. Por quê? Porque ele fala que o Supremo avaliou. Mas o que o Supremo avaliou? Impedimento ou suspeição. Eu, inclusive, na minha defesa, falei isso. Olha, não se confunda jamais impedimento ou suspeição com desvio de poder. O que é impedimento ou suspeição? O impedimento são relações objetivas que fazem com que uma pessoa não possa decidir um processo. Suspeição é uma situação subjetiva que faz com que a pessoa não possa decidir um processo. Veja, suspeito, eu sou amigo do advogado da parte. Estou suspeito. Isso é uma coisa que tem a ver com a pessoa. Claro, desvio de poder é algo que eu considero no ato, não na pessoa. Ou seja, quando alguém recebe uma competência e pratica um ato com finalidade diversa daquela para a qual atendeu, isso é um desvio de poder. Claro, uma pessoa suspeita pode não agir com desvio de poder. Ou uma pessoa suspeita pode agir com desvio de poder. Razão pela qual são coisas distintas. Eu me recordo que na minha defesa, inclusive, eu desafiei. Me mostrem um autor. Eu não estou falando de todos. Um que diga que suspeição e impedimento tem a ver com desvio de poder. Não existe. Do Brasil ou fora do Brasil. Não existe. Porque são coisas completamente diferentes. O desvio de poder tem a ver com o ato, com o mau uso da competência. O impedimento ou suspeição tem a ver com a condição da pessoa
na causa, não em relação ao ato da pessoa, se ela é impedida. Exemplo, ela é casada com fulano, ou é inimigo do fulano. Então, o que o relator faz? Diante da minha afirmação do desvio de poder, ele diz, não, isso já foi apreciado pelo Supremo, que já falou na DPF que impedimento e suspeição não cabe no processo de impeachment. Eu falei, meu Jesus Cristo, não é isso que eu estou argumentando, falando de desvio de poder. Então, até disso, o senhor relator, como o senhor não tinha resposta de desvio de poder, o senhor misturou alhos com bugalhos. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu não disse que o presidente Eduardo Cunha é inimigo fidagal da presidente, por isso ele era suspeito. Eu não disse isso. Eu disse que, independente dele ser amigo ou inimigo, ele ameaçou e fez uma vingança. É isso. Ou seja, o Supremo jamais diria que o desvio de poder não cabe no processo de impeachment. Não é possível, isso não existe. E a outra questão era do mandado de segurança, que ele disse que tinha sido definitivamente solucionada pelo Supremo. Não, foi em sede liminar que o ministro Gilmar Mendes não deu a liminar. Mas que eu confio... Como? O ministro Gilmar Mendes tem que levar ao plenário. Eu confio que o Supremo Tribunal Federal leve ao plenário. Inclusive, o novo Código de Processo Civil estabelece regras de prazo para que sejam levadas as coisas. Eu não creio que o ministro Gilmar Mendes irá desrespeitar aquilo que é a lógica processual intrínseca de um Estado de Direito. Ele deve levar ao plenário essa questão e acredito que o mais rapidamente possível. Ministro, a última pergunta. Em que pese, no caso do presidente Lula, já vai ser levado agora no dia 20. Esse mandado de segurança ele é muito anterior, mas eu acredito que é uma questão de tramitação interna. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Deixa eu até sair um pouquinho do assunto. Eu não sei nem se essa é muito a área do senhor. Tá. Agora que eu achei você, eu estou te procurando. Não sei nem se essa área do senhor ainda está. Não deve ser, viu? Mas está circulando em rede social, muita gente está recebendo umas mensagens de WhatsApp, de coisas que podem acontecer na segunda-feira. O governo está ciente disso, está se preparando de alguma forma, vai reagir de alguma forma a essas especulações, porque muita gente está preocupada realmente. Veja, essa hoje não é a minha área, né? Se diz respeito a questões do âmbito do Distrito Federal, a competência da segurança pública é do governo do Distrito Federal, mas eu sei que o ministro da Justiça, ministro Eugênio Aragão, tem mantido um contato permanente com o governador do Distrito Federal, a secretária nacional de Segurança Pública, até onde se a senhora Regina Mick, tem mantido contato com a área de segurança pública, inclusive com apoio da Força Nacional para atuar. Isso é o que eu sei. Normalmente, nesses casos, aí eu te falo da minha experiência como ex-ministro da Justiça, nós fazemos um plano conjunto de segurança. Acredito que deva estar sendo feito pelo Ministério da Justiça. Eu não tenho acompanhado, porque isso hoje foge às minhas... Hã? Isso eu não sabia. Banco? Não, essa boataria de banco, gente, pelo amor de Deus, olha, há 2 anos que rola boato, que vai... se alguém ainda cair nessa, né, pelo amor de Deus, não tem nada disso. É boato de que vai confiscar poupança. Isso, no meu WhatsApp, a primeira vez que eu recebi foi há 3 anos atrás. Tá? Isso nunca se consumou. Tem pessoas que querem criar um clima de pânico na população, pessoas absolutamente irresponsáveis. Então, se alguém acreditar nisso, pelo amor de Deus, isso não existe, não há nenhuma hipótese de situação dessa natureza acontecer. Tanto que eu pensei que era... Mas foi bom você me falar, tá? Porque eu já falo de vez, isso não existe. Tá? Obrigado. Obrigado, gente. Acabou? Então, tá bom. Obrigado, gente. Essa foi a entrevista coletiva concedida pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Ele detalhou os principais pontos da ação ajuizada no Supremo Tribunal Federal, que pede a nulidade dos atos do processo de denúncia por crime de responsabilidade. De acordo com o pedido da AGU, o processo de denúncia por crime de responsabilidade contém vícios que impedem a sua continuidade. O questionamento, segundo Cardoso, é quanto à tramitação do processo, quanto ao procedimento da Câmara dos Deputados. A denúncia recebida pelo presidente da Câmara dos Deputados foi fundada pelas chamadas pedaladas fiscais e pela abertura de créditos suplementares. O processo foi desrespeitado na Câmara, segundo o advogado-geral da União, por tratar de outras denúncias durante a fase dos debates técnicos e não apenas dos 2 pontos que fundamentam o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O ministro lembrou ainda que tanto a comissão quanto o relator consideraram pontos da denúncia que não haviam sido aceitos pelo presidente da Câmara. A ação pede, entre
entre outras coisas, a nulidade do parecer do relator Jovair Arantes e que seja refeita toda a instrução e também que seja aberto novo prazo para a defesa. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você continua com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.